Sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Falar de Corrida, a melhor live da internet, comigo e com a professora Simone, que é a melhor profissional de educação física do mundo. Se você está ouvindo a gente no nosso Spotify, no podcast, curte o nosso bate-papo aí no seu treino. Você que está vendo a reprise, curte o nosso bate-papo também. E vocês que estão aqui ao vivo, sejam super bem-vindos. Estou vendo que Flavinha está aqui, Jefferson está aqui, Andréia, Gelson lá de Curitiba, fala Gelson, Verinha lá da Paraíba, ó, família Bora Correr em peso. A professora Simone já está aqui na área, venha para cá, professora. Deixa eu colocar o título da nossa live aqui. Com nenhuma humildade, o tema da live é a melhor live da internet. Então, desculpa, né? Pra quem não concorda, tá tudo bem. Mas se a gente não achar que é melhor, quem que vai, né? Bora trocar essa ideia, bora falar de corrida com essa turma aí. Entender Ai, pra geral. essa humildade é tudo na vida do ser humano. Não temos. Não tem. Eu Humildade, não posso te temos. dizer, quando às vezes eu acerto algumas coisas aqui em casa, que às vezes eu dou uma bola dentro, diga-se de passagem, acontece muito com frequência. Eu falo, as crianças olham assim pra minha cara, o Enio, ai meu Deus, mas é uma humildade. Eu falo assim, querido, é consciência. A gente tem que ter consciência do nosso valor, não é? Vamos dar uma Lógico. levantada, levanta e corta. Se a gente não valorizar, quem vai, né? Eu sempre Ó, falo isso. Se você não souber vender seu peixe, quem vai comprar, pô? Né? Que o Enio vai participar de uma prova em outubro, que é aquela ultramaratona Maresias Bertioga. Mas ele vai em grupo. E aí eles estavam molando uma camiseta diferenciada, porque como é por, né, etapa, um vai render o outro e ninguém conhece ninguém no grupo. Tipo, um conhece um, que conhece o outro, mas ninguém se conhece. Falei, olha, vocês têm que fazer uma camiseta diferenciada. Aprendemos com a Lili quando foi fazer 28 praias. Puta, é mesmo. Aí tem que ser uma camiseta chamativa e tal. Então eles estavam bolando um logo com bichinho, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, ó. Lembra que não pode ter muito detalhe. Isso eu aprendi com o Wagner quando tava rolando lá o logo do Premium Woman. Tem coisa que tem muito detalhe pequenininho que na hora que vai imprimir ali desaparece. E aí eu falando pra ele, tira isso, tira aquilo. E, né, nada. Aí lá vem a Malu. A Malu manja pra caramba dessas coisas, né? Até porque ela gosta disso, quer ser arquiteta, então ela já tá mexendo um monte de... Aí ela, ó, pai, esses detalhes aqui vai desaparecer. Ó, isso aqui você tem que tirar, senão o mais importante não aparece. Eu sou assim, ó. Quem falou isso pra você ontem? Aí ele, vocês combinaram? Ele achou que, tipo, eu cheguei nela, né? Só pra desmoralizar ele. Eu falei, querido, desculpa, mas quando a Simone fala, a Simone tem razão. respeita a minha história, né? Ele assim, quando a Simone fala, pra ver se ele terminava, se ele, a Simone fala demais. Eu, não, senhor. E Ó, aí, vou tomar mestre, uma tudo aguinha para bom? molhar as palavras. Meu Deus do céu. Com saúde para todos Por nós. falar em Começar bem a premium, semana, né? Eu sei que a semana começa na segunda, mas terça né? está no começo ainda. Mas agora que a Tem muita gente coisa para acontecer ainda nessa semana, né? temos muitas coisas para acontecer. Temos uma, eu ia falar São Silvestre, olha que louca. Temos uma SP City vindo aí. Por falar em São Silvestre, já estão pipocando algumas informações, né? Eu falei, gente, calma, respira. O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Tá certo que eu fui lá e já meti a boca em algumas coisas, mas, né, vamos ver como é que vai ficar. A gente tá vivendo a era da ansiedade, né? A gente precisa tomar muito cuidado para lembrar que a corrida ela entra na nossa vida justamente contra tudo isso, né? Mas é normal, a gente fica numa expectativa, né? Tá girando todo esse burburinho em torno da centésima, que na verdade é a centésima primeira São Silvestre. E, mas eu falei, ó, calma aí, né? Vamos devagar. Por hora, vamos falar de City. Chegando. Pois é, né? Olha que interessante. Fechamos um ciclo praticamente, né? Estamos aí com no máximo 2 treininhos leves. Alguns vão fazer um só, até por motivo de trabalho, para não ter que treinar na sexta. Eu falei, galera, chutando o pau da barraca quinta-feira, né, Não, mestre? sexta não tem treino, não. Sexta é off, você é louco. Exatamente. Vão descansar. E outra coisa que eu falei, quem puder, vai buscar seu kit antes do sábado, porque muitas pessoas vêm de fora. No último dia é o dia que tá mais cheio. Evita fila, né?
que a gente sabe que corrida que é maior, mais famosa, que traz gente de outros estados, às vezes até de outros países, frequentemente a gente vê gente de outros países nessa prova, até porque lá a galera tá com férias de verão, né? Quem é da Europa, a gente já encontrou vários corredores do Japão, inclusive o David já veio, né, do Japão para correr essa prova. Então, quem puder já pegar o kit antes, bom dia, Delmina lindinha. Quem puder pegar seu kit antes, para evitar ficar lá muito tempo em pé, ou no último horário, tenta se antecipar. Não deu, vê se alguém pode pegar para você, né? Dá dica Para pro pessoal de descansar. fora também, a gente. Sem que vocês for fazer uma prova, meia maratona ou maratona, não vai querer fazer um city tour no sábado, não vai, Eu cara. falo Sábado também. é dia de descansar. Aí a pessoa bate perna o dia inteiro. Não, vou aproveitar que estou em São Paulo, vou conhecer a Praça da Sé, vou conhecer o Parque do Ibirapuera, vou conhecer um museu, não sei das quantas, e fica o dia inteiro em Inteiro que Deus pé, deu. em cima do pezinho, em cima do joelho, em cima da coluna. Descansem. Véspera de prova é descanso. Exatamente. Isso é muito importante falar. Porque a gente, quando treina para fazer uma prova em outro lugar, a gente vai querer dar rolê, é normal. Mas você tem que lembrar que qual é o motivo. Claro, se você tá lá só para recreacionar e você tá afim, mas mesmo assim, precisa tomar cuidado, né, Já mestre? cometemos esse erro, tá, senhoras e senhores? Ó, é experiência de causa. A gente erra e aprende com os próprios erros e passa para vocês. Pra vocês não O que, fazerem a mesma besteira que a gente já fez. o que que você fez? Ah, de fazer antes de uma prova, ficar andando o dia inteiro, passeando, batendo perna, chegar na hora da É, prova, tá cansado. eu já aconteceu também. Foi a própria. Não, olha só, eu tive uma cagada que foi a Ada. Eu tava com a Lili, a gente tava indo buscar o kit, encontrar o Vinícius e o Leandro, e mais a turma que tava toda lá. A gente tava olhando o semáforo que tava para fechar pra gente atravessar a rua. A hora que eu olhei, eu desci a calçada, o semáforo fechou, eu desci. Falei, beleza, fechou. Na hora que eu falei, beleza, fechou, que os carros pararam, meu, eu pisei num buraco. Tinha um buraco bem da calçada no meio-fio. E eu tava me recuperando de uma lesão de ciático. Na hora que eu. Eu só não me estabaquei porque a Lili me segurou. Mas fomos nós duas pra baixo. Puta, eu lembro até hoje. A bichinha lá na convenção, lá na Expo, me pagou massagista, fizemos kinesiotape. Acontece, acontece. Mas mesmo assim, andamos, damos rolê, conhecemos um japonês que tinha esquecido o celular no stand, ficamos atrás desse japonês pra achar ele, tentando chamar ele. Aí olha o desespero. Liga pra ele, puta, é mesmo, vamos ligar pra ele. Como liga pra ele? Nós estamos com o telefone do menino, gente. Nós vamos ligar, nós mesmo vamos atender. Por sorte, ele tinha um segundo celular. A gente mandou uma mensagem pelo Instagram, assim, eu lembro. E aí alguém viu e deu um toque para ele nesse segundo celular dele. E aí falamos onde que a gente estava e ele voltou no mesmo lugar e pegou o celular. E o mais interessante, depois a gente descobriu que o japonês era brasileiro. E nós se matando para escrever a mensagem em inglês. Ah, eu, a Lili, o Vinícius e o Leandro. Os quatro se matando para escrever a mensagem naquele inglês tabajara. Quatro pessoas não deu um para fazer uma mensagem em inglês. Mas o Não menino tinha nem, apareceu. Isso aqui não tinha foi. nem o chat GPT naquela época, né? Graças a Deus já tinha, né? WhatsApp, Instagram, senão nem isso. É legal a gente falar, né, mestre, da SP City, porque é uma prova super importante. E a gente tem muitos alunos que estão indo pela primeira vez para fazer a maratona. Você estará lá, professora? Estarei. Eu tô pensando em Aí. levar um banquinho desses dobrados, porque eu não vou poder ficar muito tempo em pé, mas eu vou ficar ali entre senta, e levanta, levanta, senta. Ah, tá. Nós É vamos bom. ficar no nosso bate-percurso Leva ali. um colchonete, já fica deitado, melhor. Vou fazer uns alongamentos muito nervoso, 2 quilos de cataflã gel para ficar. Você sabe que uma notícia boa, meu joelho está começando a dar sinais de melhora, assim, mais significativa. Estamos flexionando o joelho. Tô aqui sentada só testando, ó, flexionando o joelho totalmente. Isso mostra que a gente tem que ter paciência, né? Não adianta, não é no nosso tempo, é no tempo que tem que ser, né? Nem vou falar que é no tempo de Deus, porque se tudo que Deus está ocupado com outras coisas. Aqui são escolhas nossas. A gente tem que lembrar um pouco do nosso livre-arbítrio também, né? Lógico, nenhuma folha se cai se não for da vontade do Pai, né? Eu, como boa cristã, acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus, e eu tenho certeza que a nossa fé
é uma ferramenta, vamos dizer assim, que nos ajuda a alcançar aquilo que a gente deseja, né? Mas eu oro muito, peço muito para Deus para me ajudar. Ele sabe que eu tô, né, chamando o urubu de meu louro aqui já, porque eu não tô correndo, mas tudo é lição, né? Fala que tudo é bênção ou lição. Carla Gisele, saudade de você. A Carlinha. Eu acho que, na verdade, tudo é bênção e lição. Porque tudo que acontece na vida da gente é para a gente aprender. E, em se tratando disso, nós temos os nossos aluninhos que estão indo também para a SPCity por sua segunda, terceira, quarta, quinta, até oitava edição. É óbvio que essas pessoas estão querendo performar um pouco, A que é expectativa muda, né? A referência muda, total. né? Se ao mesmo tempo é bom, porque você já conhece a prova de cabo a rabo, que nem a gente tem o Fernandão, né? Eu acho que o Fer já perdeu as contas de quantas SPCity ele já fez. E eu lembro que em duas edições que eu conheci o Fernando, ele acabou quebrando, uma por causa de gripe, outra porque se machucou, e ele foi para a prova e a gente falava, tira a pressão da cabeça, né? Se por um lado a experiência te ajuda, porque você já sabe o que você está fazendo, por outro, a pressão pode aumentar, porque existe uma cobrança interna. Você traz um pouco de responsabilidade para si, como se você tivesse a obrigação de agora ir melhor do que no ano anterior. Mas a gente sabe, né, mestre, que nem sempre é assim, né? A gente sabe que muitas vezes essa cobrança interna, inclusive, ela pode te prejudicar. Essa semana a gente estava vendo um post bem interessante no Instagram, ele fala: como a cobrança silenciosa tirou o prazer da sua corrida e transformou ela em trabalho. E estava falando exatamente sobre isso. Nós falamos isso numa outra live, né? Que de repente só correr não adianta, né? A gente tem os filha da Pi que tem a coragem de vir na internet dizer que quem corre com pace de 7 não é corredor, que 5 quilômetros não é corrida, né? Então, de repente, correr só 42 não adianta. Tem que ser um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, Você quer fazer. que a sua melhor marca pessoal só vale se for numa prova oficial. Se for num treino, não vale. Nossa! Mas é pessoal, minha melhor marca, eu sei qual é a minha melhor marca. Eu sei. Se eu for na academia, qual foi o dia que eu levantei mais peso em tal aparelho? Eu sei, não foi numa competição, foi num treino, eu sei exatamente. Ó, fiz lá supino com 30 quilos, fiz lá 20 barras, eu sei como foi, não precisa ter uma plateia para assistir, para ser uma competição. A minha marca pessoal, é minha. A minha marca é minha, as minhas marcas, as minhas regras, né? Eu penso assim também. Com certeza. E na musculação isso é muito mais evidente, porque quando você tá ali, você tá com um monte de gente ao mesmo tempo, te observando, né? E é tanto que a gente já, eu como professor e você também, nós já ouvimos de muitas pessoas. E eu vim da natação e era interessante saber que muitas pessoas estavam na natação porque tinham vergonha de estar na musculação. Falava, gente, a gente tem que estar num lugar, não porque quer evitar outro. A gente tem que estar num lugar porque a gente quer sentir prazer de estar ali, né? Por que que eu entrei para corrida? Por que que eu entrei para musculação? Por que que eu estou fazendo tal coisa? A gente começa a apagar o prazer daquilo ou até a necessidade em função do julgamento alheio. Isso, infelizmente, é inevitável, né? A gente está o tempo todo sendo julgado. A gente tem pessoas que aproveitam oportunidades de momentos, de acontecimentos, de provas, de treinos, de lives, para, ao invés de tentar passar uma mensagem positiva para as pessoas, diminuir os outros. Assisti um vídeo essa semana lindíssimo do queridíssimo Leandro Carnal. E ele estava com a Prioli, né? Aquela jornalista. E eles são muito amigos, né? E ele estava falando que a melhor etiqueta à mesa é aquela onde você faz os outros que estão com você se sentirem confortáveis. E ele fala assim: não importa se você está pegando a galinha com a mão, se é certo ou errado, se você. Bom dia, Obama! Se você está com um guardanapo no colo. O que importa é como você está tratando o outro. O que importa é como você está conduzindo a sua fala, o seu sentimento, o seu olhar para o outro. Às vezes uma pessoa está sentada ali se sentindo constrangida porque não sabe pegar num talher de peixe. Então, ao invés de criticar, olhar, dar risada, comentário, e a gente vê tanto na corrida. Quando eu e o Edilson estávamos correndo aqui,
e quando a gente correu também a SP City, foram dois acontecimentos bem interessantes. Nós cruzamos com pessoas que estavam acima do peso, né? Com grau 2 de obesidade, felizes por estarem correndo 1 quilômetro direto e dois. Tinha uma menina que até chamava Gabriela, eu lembro muito bem dela, e a gente falou assim: vamos falar da Gabi, vamos falar da Gabi. Eu falei, é verdade. Ela falou assim: ah, porque na assessoria onde eu estava, falaram que eu não podia andar, que era feio andar, né? A gente falou Feio é assim: roubar, fala pra ele. não, sabe o que nós falamos? Nós falamos assim: feio é criticar quem anda. Eu falei: você fala para essa pessoa que ela não aprendeu nada com a corrida. Quantas. Eu falei assim: andar faz parte. O Edilson, vamos já vender nosso peixe. Vem pro Bora Correr, que o nosso professor ensina que correr não cansa e a gente começa justamente caminhando. E a planilha inteira é intercalada com caminhada. Como é que você vai ensinar uma criança que nem sabe andar direito a correr ou a andar de bicicleta sem rodinha, sendo que ela nem tem equilíbrio para ficar em pé, né? Então, por que que quando é com a gente se massacra? Esse post que estava falando, e o negócio do Leandro Carnal bem interessante, quando ele fala isso, ele fala exatamente, aí ele fala que a intimidade que ele tem com a Prioli é tanta que ela tem o costume de comer o pão com a mão e ela parte, às vezes estão comendo os dois juntos, ela dá um pedaço para ele. E aí ele fala de uma coisa maravilhosa. Jesus, antes de morrer, fez a Santa Ceia com seus apóstolos, e ele partiu o pão com a mão. E ele disse: isso é uma parte de mim, né? Então, como é que a gente pôde achar que evoluiu tanto para criticar algo que lá atrás já era tão certo? Por que que a gente tem que colocar tanta regra, tanto diz que me disse, seguir tanta gente, né? Sua corrida é sua. Se apodere da sua corrida. Então, eu acho que assim, importante a gente ressaltar agora que a gente está chegando na SP City, é o final de um ciclo super importante para todo mundo que vai estar ali. Difícil, um ciclo difícil. Um ciclo de meia maratona não é fácil, um ciclo de maratona não é fácil. Cada um na sua proporção, mas é difícil. A gente teve uma cena tão bonita. A Carla, ela foi treinar com os meninos lá na USP. Ela treinou com o Fininho, com o Daniel, e eles tiraram a foto. Quando eu vi, eu falei, puta, que delícia vê-los ali todos juntos, né? E aí ela falou assim, nossa, que treino gostoso. Eu falei, gente, são essas recordações que vocês têm que trazer para o dia da prova. E é assim que a prova tem que ser, né? A gente está na busca só da performance. Então, só performar. Até que ponto isso está sendo saudável na sua vida? A gente quer performar, a gente quer melhorar o pace, até porque a gente quer correr uma maratona em menos tempo, né? Quem passou 10 horas correndo 42 quilômetros vai sofrer muito mais do que quem passou correndo 5. A gente sempre procura observar essa questão no sentido de te preservar. Quando as pessoas falam que vão correr a São Silvestre sem treinar, a primeira coisa que a gente fala, não vai. Parece que, eu já fiz 21, essa é só 15. Não é. Toda prova tem sua dureza, sua característica. É calor, horário é tarde, é sol, desidrata, tem subida, é muita gente, né? Tem tudo isso para analisar. A corrida ela não pode ser a sua única razão de viver. Tem uma parte desse post que ele fala aqui, ó. Você ainda lembra por que começou a correr? Foi pelo alívio. Não adianta, gente. Ninguém começou a correr porque quer performar. Isso aí a gente é depois. E é depois que a gente enfraquece os miolos e deixa o papo dos outros vir penetrar no nosso cérebro, né? Parece que vai ficando poroso, né? Aí E o agora, mundo exige performance, né? O mundo lógico, é uma coisa tem uma muito. coisa. Resultado, dinheiro e não sei o quê. Eu sei que a vida exige, gente. A gente também tem boleto para pagar, a gente também tem os desafios. Tudo é uma competição no mundo. Tem um vestibular, e vai fazer uma prova, e tem um concurso. Tudo é. Pô, você precisa ser melhor para ter um resultado melhor, você precisa ser melhor para sentar num lugar melhor. Tudo é assim, a gente sabe. Sim, Mas não precisa ser tudo assim, né? Cara, não tem uma competição do melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Por que você precisa ser o melhor corredor do mundo? Não, cara, seja só você, vai lá e cuida de você. Se trate com carinho. Isso que a Simone falou, às vezes a gente acolhe o outro, mas não acolhe a gente. não é? E eu também caio nesse erro, tá? Eu também sou ser humano, eu também às vezes estou me cobrando e tal. Aí vem a minha esposa e fala assim, amor,
calma, ó, faz isso, faz aquilo, olha o que você está fazendo, olha que resultado legal, isso aqui, porque a gente também se cobra que quer mais resultado, quer mais performance, quer mais tudo. Mas a gente tem que lembrar que a corrida não é a nossa vida, é uma parte dela. A corrida não é a nossa profissão, no seu caso que é corredor, que é corredora. Caramba, mas se eu não encarar isso como um compromisso, eu também não ando para frente, eu não vou nem treinar. Tudo bem, mas tem que ter um equilíbrio, né? Colocar como compromisso no sentido de fazer bem para a sua saúde, cara. Você não toma banho, faz bem para a saúde, você não escova os dentes, você não vai frequentemente ao médico fazer um check-up. Então, assim, cuidar da alimentação, fazer exercício físico é um cuidado de saúde. E todos os benefícios vêm de brinde. Simone sempre fala, cuida da saúde, que a estética vem de brinde, a autoestima vem de brinde, a produtividade vem de brinde, a disciplina vem de brinde, mas não colocar assim como, ah, se eu não fizer aquele resultado, eu vou ficar arrasado, triste, eu vou Joga o entrar em resto depressão. fora, Não né? pode ser isso, não. Exato, mestre. Jogar tudo fora. Eu falo tanto isso a respeito dessa história. Eu falei que eu não ia. Eu hoje de manhã eu repeti pra mim umas 20 vezes que eu não ia falar sobre a minha tia, Não, mas pode falar, porque eu ia merece. chorar. Mas ontem à noite, a Malu, a gente foi se despedir da minha tia praticamente no sábado, ela tá muito ruim, quem não sabe ainda, né? Minha tia veio a falecer na madrugada de domingo. E eu tive dois sonhos lindos com ela. E que ela tava bem e tal, não sei o quê. Isso sempre acontece, mas enfim. E a Malu ontem tava chorando, falou, mãe, eu tô muito triste. Eles não quiserem ir no velório, eu achei ótimo até. Eu falo, não, tem que lembrar da tia pelo que ela foi. E aí a Malu tá falando assim, eu tô me sentindo culpada, porque todas as vezes que a gente descia, eu descia mais pra ir pra praia do que pra ficar com a tia. Falei, meu amor, você é criança. Ela mesma falava, o que vocês estão fazendo aqui em casa? Vai pra praia, leva as crianças pra praia, olha que sol lindo. Nananana. E aí ela começou a chorar, eu falei, meu amor, se acolha. Aí eu fui nos áudios, eu falei, ó, vamos ali pra bênção da tecnologia. Que eu falo muito a isso, né? Meu pai morreu, eu era muito nova e eu nem conheço a voz do meu pai. E eu choro a saudade de alguém que eu não conheci. Quando meu tio morreu, minha prima estava chorando, eu falei assim, chora, porque você vai sentir falta de alguém que foi muito presente na sua vida. Eu acho que é uma coisa muito doida você chorar por alguém que você não conheceu, por saber das histórias. E ontem me bateu uma sensação estranha, porque quando a gente estava no velório, eu estava vendo a minha tia, que é casada com o meu tio, né? Os irmãos todos faleceram, agora só tem minha mãe. Tava a minha tia, minha mãe e a minha tia ali sendo velada. De repente, minha mãe começou a ter uma crise de choro. Porque o mundo é muito doido. A gente estava ali velando uma pessoa e algumas pessoas fazendo discurso sobre si mesmo. Tentou puxar uma oração ali e de repente você vê a pessoa falando sobre ela mesma. Aí eu falo assim, pata que parela, né? E aí a minha mãe caiu numa crise de choro. Aí eu e meu irmão corremos, ela estava sentada na poltrona, acolhemos a minha mãe. E a minha outra prima, daqui a pouco eu olho a minha outra tia. Porque ficaram só elas três, na verdade. Essa terceira tia era casada, né? Eram os três irmãos, mas é uma irmã. Cunhado é irmão, né? Você tem o Sim. Adriano, você sabe disso. E aí, o que que aconteceu? Aí eu corri, falei pra minha prima, corre que agora é sua mãe. Né? Então é esse momento de amor. Aí eu chamei a minha filha, né, ontem, ela triste assim, eu falei, filha, se acolha. Que bom que você não foi no velório mesmo. Porque eu acho que o que você tem que lembrar da tia é isso aqui, ó. Ó a benção da tecnologia. Tum! Um áudio da minha tia. Aí eu peguei o áudio errado. Era um áudio onde ela falava que a infecção urinária já estava controlada e que se Deus quiser ela ia operar e ela tinha fé que ela ia voltar a andar. Aí a Malu, eu falei, fiz merda. Porra, Simone. E aí é onde tá aquela coisa. A gente não tem que ser perfeito também quanto pai e mãe, né? Aí eu, calma, é esse aqui. Dia 14 de maio, logo depois do Dia das Mães, nós fomos passar um dia com a minha tia. E eu falei pra ela, já tinha combinado há muito tempo, que a gente ia sair pra encher o toba de camarão, que a gente ama camarão. E aí, no áudio, ela falava à noite: Filha, muito obrigada por vocês terem vindo, amo muito vocês. Que delícia encontrar as crianças, o Enio. E minha prima foi com as filhas dela, meu primo tava lá com a esposa e o filho, e a netinha, né, que é a bisneta dela. E ela, nossa, eu tô. Aí a gente escutava ela batendo na barriguinha dela. Olha, eu tô aqui deitada feliz da vida. Eu tô entupida de tanto camarão que eu comi. Muito obrigada. Aí a Malu começou a chorar. Eu falei, filha, é isso.
Olha aqui, é o que você vive, é o que Sim. você passa, é o que você colhe, é o que você acolhe. E isso é a corrida. Quantas vezes eu escuto as pessoas mandarem mensagem de voz ou escrever: ah, professor, hoje não foi um bom treino, era para ser 10 quilômetros, mas não deu. Aí você olha 9,6. Ô, gente, o 0,4 não pode ser maior que o 9,6. A sua corrida SP Boa. City, que vai rolar domingo, faça dela uma corrida feliz. As pessoas me perguntam como é que foi a maratona, eu falo, cara, foi do caralho. A gente penou pra treinar, mas, cara, volta e meia, às vezes eu tô assim parado, eu falo, Lili, lembra de tal, 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 tal. A gente lembra das músicas que a gente cantava, das merdas que a gente falava, dos trupicão que quase caía, os tombos que o Marquinho dava uns capote e a gente, meu Deus, susto que a gente levava. E aí, as músicas que tocaram durante a prova, as danças que nós fizemos, e o Marquinho, gente, para de sambar que vocês vão cansar. E a gente, vai ser duas loucas. Aí eu empurrava o Falcão para dançar também. Cansar vai cansar de qualquer jeito, né? E aí, preocupado, tadinho, porque ele se sentia responsável por nós, né? E eu falei assim, e aconteceram coisas, e a gente fala assim, cara, no final, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Essa frase é a melhor, Nossa, sensacional. né? Existe essa frase. Sensacional. E assim, não deixa, ó, Sensacional. a corrida, que era uma fuga, virou cobrança. Um job paralelo. Não transforma a sua corrida num trabalho paralelo. A gente vai querer melhorar, vai querer performar, mas não tira a graça da corrida, né? Aquela corrida que entrou na sua vida para tirar você da ansiedade, para ser um momento seu com você mesmo. De repente você está estragando isso porque só pensando na performance. Vai lá, vai curtir, tira a pressão. Quantas vezes a gente sai para fazer um treino? Você fala assim, meu, você falou assim do compromisso. Gente, é para ser compromisso e não compressão. Você não tem, você vai entregar o resultado? Tá querendo treinar para melhorar o pace? Nós aqui vamos passar uma planilha para você de velocidade. A gente tem o bora correr mais rápido. Bonitinho. A gente tem o bora correr mais rápido, Mudou o né? tema da live, que a gente Mudou o leva teu... na vida e a vida que a gente leva. É isso mesmo. Você vai querer performar, é óbvio, mas se não der, não deu. Eu falo isso para os alunos, eu falei, gente, não se esqueçam que a performance que você está buscando na corrida é só algo para você melhorar. É algo para melhorar seu ritmo, é algo para melhorar sua vida, né? Puxa, eu tô fazendo dieta, bateu um platô, tô triste pra caramba. Vai lá na Nutri. Vamos... É verdade, Marquinhos. Você foi uma das pessoas responsáveis por isso, meu amigo, né? E eu falo assim, que gostoso a gente poder ter pessoas com quem a gente pode olhar nos olhos e falar obrigado. Obrigado por me mostrar que eu era capaz. Obrigado por acreditar em mim, né? O Marcos foi esse cara que no comecinho falou, vamos, eu vou com vocês. O Herculano, vamos, eu vou com vocês, né? E quando a gente largou aquele monte de gente em volta de nós, naquele 21, eu olhei e falei, caralho, tá todo mundo aqui. Guilherme, Ana, Ana Rosa. A pessoa veio de lá da Paraíba para correr conosco. E é isso, né? A gente não sabe quando vai ser a nossa última corrida. A gente não sabe quando vai ser a nossa última performance. A gente não sabe quando vai ser o nosso último treino. A Verinha tinha postado semana passada. O treinador dela deu aula para eles no sábado, na praia. E ele tinha que estar num outro local, que ele dava aula na prefeitura. Me corrija se eu estiver errada, Vera. A Verinha Stabelli. E ele nunca chegava. Aí a esposa ligou e ninguém sabia a notícia dele. Descobriram que o rapaz, infelizmente, sofreu um acidente de carro e veio a falecer, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado também para não ficar se apegando a muita bobagem, a muito detalhe, né? Você aí é arquiteto, é engenheiro, é secretária, é professor de inglês, você tem toda uma vida para lidar. Eu tenho um aluno que falou assim, professor, essa semana as performances vão cair. Aí eu falei, o que que aconteceu? Ah, minha filha vai casar daqui a 3 semanas. Eu, puta, que legal. Aí eu falei, deve estar uma correria. Ele falou, não. Aí ele me mandou, eu quase matei ele, o José Vitor, mandou uma mesa onde eles estavam fazendo degustação de buffet para escolher os pratos que iam ser comidos no casamento. Eu falei assim, jura mesmo que você tá fazendo isso comigo, velho? Mas era tanta coisa maravilhosa. Aí eu falei assim, se você mandar mais uma foto dessa, eu vou transferir você para outro professor do programa. Eu brinquei com ele. Eu falei, cara, vai curtir esse momento. A sua filha vai casar, ela vai sair de casa, ela vai viver uma outra vida, ela vai construir uma nova família.
Você acha que para ela e para você para você vai importar que você não bateu o pace de 4,50 essa semana? Que nada. Ele falou: "Ah, tô saindo da dieta". Eu falei: "É isso". Como diz a história, é sobre isso e tá tudo bem, entendeu? É a vida que a gente leva. Exatamente, a Tarsi falando, a galera faz a vida ficar pesada e a gente não pode entrar nessa pilha, Não né? pode. Tudo é Cuidado. equilíbrio, né, Cid? Tudo é equilíbrio, cara. Tem um post lindo que fala muito sobre tem é um portão de ferro que tem em Nova Delhi. Nova Delhi é uma das cidades mais secas que existem. A umidade é muito baixa. E esse portão de ferro ele não oxida por causa disso. E aí no post ele fala que a única coisa que pode corroer a ferrugem é ela mesma, né? É a umidade que vai fazendo ela crescer. E ele fala sobre não enferrujarmos o nosso cérebro. Ele faz essa analogia. Quem tem a capacidade de destruir o próprio cérebro somos nós mesmos, né? Não filtrando aquilo que entra, absorvendo aquilo que faz mal, remoendo aquela ideia. Eu falei assim, porra, velho, as pessoas estão ali te jogando uma indireta. Aconteceu muito ali no velório da minha tia. E eu falava assim, cara. Aí você percebe, você falou isso pra mim essa semana por causa de um negócio, falou assim, é mais sobre você do que sobre eles. É difícil. Eu falei, aí eu já mandei a figurinha da menininha descendo no tobogã, eu falei, olha eu indo pro inferno de novo. Por quê? Porque é lógico que o que o outro fez pra você vai te ferir, vai te magoar. Porque existe uma coisa chamada lealdade. Quando você dá amor pra alguém, por mais que você, Chico, desculpa, mas ainda não cheguei nesse patamar, e aí espero demorar, porque se eu chegar eu subo. Que acontece? A gente quer algo em troca, sim. A gente quer um pouco de respeito, a gente quer um pouco de reconhecimento. E às vezes, pode até ser por empolgação do outro, de esbarrar na ética. E enquanto a gente está ali vivendo alguma situação, que às vezes tem questão de trabalho, às vezes isso nos fere, né? Mas você tem que entender, é isso que você falou. Às vezes na cabeça da pessoa ela tá certa. Então, às vezes a gente traz isso para nós e deixa isso nos magoar. E não precisa ser assim. Né? Então é a mesma coisa da corrida. Às vezes aquele treino que você saiu mais desencanado para cumprir a planilha é o treino que você vai melhor, porque a cabeça está aliviada. E aquele que você está muito na secura para performar e tá com aquela. Gente, a cabeça manda em tudo. Ela vai trazer a leveza para você. Não deixa o seu cérebro enferrujar, A nem com os cabeça comentários manda. dos outros. E é isso que fala aqui. É você, é você. É você que permite fazer da corrida sua cobrança. Você não precisa abrir mão das suas metas, mas precisa abrir espaço para o prazer em correr, para o treino leve, sem pressão. Tem gente saturada sem nem competir. Ô, gente, calma lá. Não precisa ser isso, não. Ou Não deu seja, hoje? Vamos pro próximo. a gente às vezes pega ranço de algumas coisas, né? E isso só faz mal pra gente. O A outro comparação nem constante. sabe que tá te fazendo. Cara, às vezes não precisa ser alguém conhecido, não. Às vezes pode ser um vídeo que você vê na internet, cara, que você vê no Instagram. Já aconteceu comigo, tá? De eu ver um vídeo de uma pessoa falando um assunto e eu discordar absurdamente Eu e eu sei. ficar puto da vida com aquela pessoa e a pessoa não fez nada pra mim, Às vezes diretamente. nem te Ela, cara, deu a conhece. opinião dela de um assunto e eu paro de seguir, eu fico com ranço e tal. E, cara, só tá fazendo mal pra mim, é sobre mim, não é sobre a pessoa. Então, assim, cara, filtra, cara, eu não concordo, não penso assim. Ou então reflete, será que você tem sempre a razão? Às vezes a gente não tem também, né? Cara, pensa. E óbvio, eu sou da linha de tem gente que gosta de ficar seguindo os outros só pra ver o que vai acontecer. Eu já paro de seguir, cara. Aquilo não me traz uma energia boa, eu já não sigo mais. Eu vi, não curti, eu coloco lá, deixar de seguir. É tão simples, cara. Bloquear. E ó, segue a vida. Mas às vezes a gente é ser humano, a gente cai nesse lugar, Essa né? pilha. Pô, dessa pilha, né? Pô, não sei o quê. E fica chateado. Depois você fala assim, cara. Não sai. E tem pessoas, cara, que você vai ter ranço mesmo, é energia, cara. Tem gente que a gente conhece, acabou de conhecer, você já gostou da pessoa, já foi familiar, a energia sincronizou, é tipo uma sintonia de rádio, né? Pô, eu sintonizei nessa rádio, eu gostei. Sintonizei numa outra, tá. Fala, cara, não gostei dessa vibração, dessa sintonia. Não conectou comigo, tá tudo bem, né?
Mas não preciso ficar insistindo ali, cara, não, vou me obrigar agora a gostar dessa frequência, porque eu preciso aceitar o próximo. Às vezes não, cara, só se afasta, né? Vai ouvir outra música, vai curtir outra coisa, vai se relacionar com outras pessoas. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta, você não precisa ficar forçando uma relação com quem não é do seu momento, né? Então, mas às vezes a gente vê umas situações, aquilo tá me chateando. Tá te chateando porque algum motivo aí dentro tá te incomodando. Pensa você com você e tenta resolver isso. Não leva pra frente, né? Não vale a pena. Olha quem entrou aqui, ó. Luiz, um amigo meu de 30 anos. Conheci o Luiz antes. Luiz é aluno nosso. Ele, esse nojo de pessoa, ele foi para Tailândia, agora está no Vietnã, né? Maravilhoso. Tá fazendo uma série de viagens aí, porque tem coisa ligada também a trabalho e tal. Ele me mandou uns vídeos muito legal do lugar onde ele tá. Acho que chama Mau Tang, Nha Tang, não lembro agora, né, gente? Meu vietnamita, meu vietnamês não tá muito afiado hoje. Muito legal, ele chegou na cidade e ia rolar uma maratona. Então a estrutura é totalmente diferente, né? Na véspera da busca do kit era ali no local mesmo. Ele me mostrou a relação que eles têm com o sol. 5 horas da manhã, todo mundo na praia fazendo exercício. Eles vão muito cedo, porque olha só, por isso que eu falo, gente, tudo é cultural. Da Nang, obrigada! Ó, meu vietnamita aí, meu vietnamês melhorando, da Nang e da Nang. E aí ele falou assim, se aqui eles acordam muito cedo, eles fazem as coisas muito cedo, porque, primeiro, por causa dessa questão da pele mesmo, e porque eles têm uma relação diferente com o sol. Para eles, pele morena reporta trabalhador rural, pobreza. Aí eu falei, pô, Luiz, mas então já é um lugar onde a gente tá lascado, nós já vamos chegar com a cara de pobre mesmo, né? Eu ainda brinquei com ele. E aí a maratona, 7 horas da manhã, o povo já tá chegando, porque a largada foi às 3. Os caras que estavam chegando já estavam com 4 horas e 30 minutos às 7 horas da manhã. E você vai falar que tá errado? É a cultura deles. Cultura. E eu falei, pô, que interessante, achei isso o máximo. Falei, puta que delícia, não precisar correr no sol quente, né? É a cultura de cada país. E a gente olha, eu falei assim, cara, que bacana. E a gente tem que prestar atenção, porque o que que acontece? Nós somos um país imenso, né? A Tarsi tá lá em Pernambuco, a Verinha tá na Paraíba, a Fernandinha tá no Rio Grande do Sul, outro tá no Rio, outro tá em São Paulo. Se é biscoito, se é bolacha. Ah, Tarsi, eu tô lascada. É, Tarsi, não é só. Mas olha que delícia essa diversidade. A gente não pode dizer que fulano tá errado, o jeito de falar. É aquilo que o Karnal veio e falou, né? Educação, polidez, amor, é aceitar o outro como ele é. Necessariamente você não precisa ser amigo de alguém que eu, por exemplo, eu rompi laços com pessoas quando eu descobri que tinha certo preconceito, né? O meu primeiro namorado, eu tinha um amigo que estava hospedado na minha casa e o meu amigo era negro. Ele tinha ido para fazer uns exames, que eu morava na capital, em Aracaju. E ele era dono de uma fábrica, quem do Nordeste sabe, de mariola, todos os doces à base de banana. E ele veio com o pai e ele estavam hospedados na minha casa. Biscoito. E aí, o meu namorado chegou e fez uma piada preconceituosa, perguntando: tá de empregado novo? Porra, velho. Eu falei: quê? Aí eu vi meu amigo na porta. Eu só falei assim pra ele: vai pra casa que depois a gente conversa. Não, eu só tô brincando. Eu falei assim: isso pra mim não é brincadeira. Aqui na minha casa a gente não pensa dessa maneira. E eu falei pra ele ir embora. Valores, né? Quando ele chegou na casa dele, né, não tinha celular, né? Isso foi em 1900 e lá vai Guaraná com rolha. A época que o Cabral tava passando com a nau na frente de casa ainda. Sou véia. Eu só liguei pra ele, falei com a mãe dele. O Denis já chegou? Já. Posso falar com ele rapidinho? Pode. Falei, ó, não precisa mais vir na minha casa. Nosso namoro acaba aqui. Como assim? Você é louca? Eu falei, não, eu sou bem consciente. Eu falei mesmo. Louca eu seria se eu continuasse namorando uma pessoa que pensa como você pensa. Você ofendeu um amigo meu. Ofendeu a mim.
E acabou. Depois foi até meu irmão que devolveu as coisas que ele tinha me dado de presente, bicho de pelúcia, fofãozinho. Ainda falava, ah, eu queria ficar com fofãozinho. Minha mãe, devolve tudo. Devolvi o fofãozinho. É. Eu falei, é verdade, né? Toda hora que eu olhar pro boneco, eu vou lembrar da cara daquele feliz. Eu acho, já tinha telefone. Era aquele de rodar assim, ó. Você chamava a telefonista, ela Era colocava o de pilho no disco, era buraco. de Ó, disco. ó, a intimidade é uma bosta. Só um amigo de 30 anos faz esse tipo de piada. Cara, eu olho hoje, e também vi um post sobre isso, falando assim, os opostos não se atraem. Não tem como você estar com pessoas com valores muito diferentes do seu. A vida se encarrega de selecionar. Não tem por que forçar. Se você calça 37, você não vai comprar um sapato 36. Pra quê? É verdade, Tarsi. A gente então assim, é filtrar, é tirar. Por que que eu vou conviver com uma pessoa que não acredita no que eu acredito, né? Beleza, a corrida entrou na minha vida depois que muitas pessoas já estavam nela. Mas, velho, eu não preciso estar o tempo todo ouvindo. Você vai correr de novo? Não, né? É o que o Rassum estava falando. Você está fazendo dieta, não vai oferecer doce para uma pessoa que você sabe que está fazendo dieta. Não vai falar só um pedacinho. Respeita Isso é difícil, hein? Que isso aí todo mundo oferece. Isso aí você é que difícil. tá no zero açúcar. E ele fala muito. Aí ele fala assim: fala que você tá diabético. Aí ninguém mais quer oferecer. Aí a pessoa. Por que que quando é doença, a pessoa, né? Respeita. E se a pessoa não souber respeitar, é isso que você falou. Você pode filtrar ali, você pode dar um basta, entendeu? Não quer falar, acha que a pessoa vai se ofender? Então vai aprendendo a não deixar essa ferrugem correr seu cérebro. Olha como as coisas se interligam, é bem interessante, né? A gente precisa tomar muito cuidado com os padrões ditatoriais, com a busca pelos corpos perfeitos. O Karnal estava falando isso, e Hugo Cortella. A busca pelos corpos inatingíveis, a busca pela performance a todo custo. A gente tem que ter um pouco de consciência. A gente que trabalha com esporte, né? A gente se formou para, teoricamente, criar atletas. Mas o grande público nosso, quem? A pessoa comum. É o cara que vai trabalhar no mínimo 8 horas por dia e que às vezes não vai Isso quando dormir eu estava oito. na faculdade, logo que eu entrei na faculdade, eu pensava, não tinha noção de nada, né? Você, pô, 18 anos, 19 anos. Eu pensava, quando eu vou fazer educação física, e na minha cabeça, vou ser preparador físico de um time de futebol. Todo mundo Nunca fala isso. trabalhei com futebol na vida, e nunca trabalhei com preparação física de nenhuma equipe de esportes coletivos, mas a ideia inicial é isso, você pensa, educação física, esporte e Lógico. tal, é meio que natural pensar isso, né? Eu gostava de esporte, eu gostava de praticar esporte, eu jogava basquete e tal, adolescente, e eu pensava nessa linha. Nunca fui para essa linha, nunca fui para a área da educação infantil, nunca tive aptidão para trabalhar com crianças pequenas, eu sempre fui muito ligado em adulto, né? Eu sou muito diretivo, muito quadrado e tal, muito método, processo e tal. E por isso que me dei bem, inclusive, na Você é corrida. mais Mas a analítico, gente não né? sabe muita coisa sem, antes de começar a fazer, de fato. Né? Engraçado, é isso mesmo. É, a gente às vezes coloca metas, é por isso que eu falei, uma vez até uma das alunas falou assim, se você quiser, você sabe que você pode chegar lá. Falei, gente, não é assim. A gente sabe que existe uma bostica chamada genética, que na verdade ela manda em tudo, entendeu? Existem coisas que a gente vai mudando, vai melhorando, vai aperfeiçoando, mas, cara, é o tete a tete. Né? Homem tem mais testosterona que mulher. Às vezes a pessoa, para pegar a performance a todo custo, tá tomando suquinho, né? É gente que tá na internet aí mostrando que tá treinando, tá fazendo dieta, está tomando suquinho, porque o corpo com 3 meses não fica daquele jeito, né? Eu vou ficar criticando a mulher? Não, a gente sabe que ela tá criando uma marca de produtos voltado para fitness, que a bicha tem uma visão, né? Que tá lá. Cara, é dela. Ah, mas porque a minha barriga não é desse jeito, porque minha coxa. Acorda, é claro que no final das contas, até meu primo fez um post sobre isso. No final das contas, não vai mostrar toda a dureza do processo. A ideia é botar na cabeça do consumidor que aquilo é que vai ajudar a gente a ter aquele corpo. Não, velho. Vai ralar, vai treinar, vai fazer dieta. Tem que buscar. Tem que buscar. Mas não tem que ser a todo custo, a todo preço. Tem Sim. pessoas estressadas com essa comparação exagerada. Tem pessoas que estão. Gente, traz para sua realidade. A Fernandinha Rafino estava falando aqui, a filhinha dela ficou doente.
Ela falou assim, eu tô achando que eu não vou conseguir fazer o longo, porque eu tenho que ficar com ela, ou vou eu, vou meu marido. Eu falei, filha, e eles tinham uma prova de 5 quilômetros no domingo, onde ia ser o regenerativo. Eu falei, ó, veja como ela vai ficar, qual vai ser a logística, mas um vai no sábado pro longo, o outro vai no domingo. Porque se você for e a sua filha, que é mais, menor, ficar com o maior, você não vai fazer um treino tão tranquilo. Tranquilo. Você vai ficar preocupado e tá tudo bem. Se não der pra fazer esse longo, tá tudo bem. Até você tinha falado pra Lu, né? Eu falei assim, a gente tem que ajustar. Pô, saí de uma gripe, como é que eu faço? É meu último longo. Às vezes é melhor não ir. Não vai correr gripado. Porque aí a sua gripe vai piorar. Aí no dia da prova você tá zoado. Chega no meio da prova, não faz. Botou a saúde em risco. Acelerou o batimento cardíaco, forçou o miocárdio. O coração incha. Existe um fenômeno chamado coração de atleta. Porque o atleta, ele tem que treinar mesmo doente, né? E aí a hora que começa, vem miocardite, vem um monte de coisa. Não, Evoluiu e falou assim, nossa, saúde, eu não gente, sabia que não saúde. podia treinar gripado. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Saúde é clichê, vamos falar óbvio. Cara, tudo é em função da saúde, cara. O Lógico. desempenho esportivo, tudo, ganho de massa muscular, tudo que você quiser, você só consegue com saúde. Tem aquela frase? Se você tem saúde, você tem 1 milhão de problemas. Isso. Se você não tem saúde, você só tem um problema, que é cuidar da sua saúde. Pô, estou doente. Qual é o seu único problema? Cara, é ficar bom. Não tem outra coisa que você possa fazer. Você está doente, você tem que tratar, ficar bom para poder fazer, resolver os outros problemas. Então, cara, é saúde, ponto. Não joga essa saúde fora, não, por qualquer medalha, por qualquer recorde, por qualquer desempenho, por ego. Tem gente que fica doente por ego, cara, porque quer mostrar para os outros um resultado X, Y, Z que dura Pra 10 quê? segundos. Olha, eu corri a maratona em X tempo. Pô, legal, porque vai ter 1 ou 2 pessoas que você quer mostrar aquele resultado. O resto do mundo nem sabe o que é pace, quanto tempo. Cara, vai ficar feliz com a sua conquista. Às vezes você está querendo mostrar para pessoas que não têm nenhuma relevância na sua vida, está se matando para mostrar para pessoas que não se importam com você, que nem você se importa, mas o seu ego está gritando. Não, eu preciso provar para aquelas pessoas que eu. Provar para quem? Para Deus? Deus já te aprovou, já sabe que você é filho dele e tá tudo maravilhoso. Então, ó, relaxa, você cobra menos, né? É, a gente teve uma época aí que todo o Instagram tava falando sobre os quenianos, né? Então, assim, o cara tá fazendo atleta, beleza. Foi lá pro Quênia, aprendeu a correr com os caras. Foda-se. Exatamente. Outro dia me perguntaram, você sabe quem é o fulano, ciclano, beltrano, os nomes? Eu falei assim, não. E a prova tal, X, Y, Z? Eu falei assim, cara, desculpa, não conheço, não acompanho, não assisto. Eu gosto de correr, eu vou lá, gosto de E a correr, vida correr continua. tênis, corro e tá tudo bem. Tem um aluno nosso, se vou falar nomes aqui, né? Mas tem um aluno nosso do Bora Correr que ele trabalha numa das maiores organizadoras de corrida de rua do país. Uma das maiores. Cara, provas de 20 mil pessoas no fim de semana. E ele é nosso aluno, ele tem que pedir orientação para mim. Ele podia ter qualquer assessoria de corrida. O cara está no meio da corrida e ele decidiu, porque ele teve afinidade com a gente e tal, enfim, se inscreveu no Bora Correr, é nosso aluno. E aí ele até me oferece, cara, você não quer kit de alguma corrida? Que prova que você quer fazer? Eu falo assim, cara, esse ano eu me inscrevi em 2 provas. Meia do Rio e Pampulha. Eu gosto de treinar a corrida, eu gosto de correr, mas eu não preciso estar em prova todo fim de semana para ganhar medalha, para mostrar que eu corro. Eu gosto de correr porque eu gosto de correr. Gosto de ensinar sobre corrida. Quem quer fazer prova todo fim de semana? Parabéns, vai lá e faz, tá tudo certo. Não é o meu perfil. Então, assim, eu não preciso provar para ninguém que eu, nossa, que eu corro, que eu. Não, e tem gente que vai nas provas só para isso. Acho que nem gosta tanto de corrida, mas vai lá porque tem que mostrar, tá num palco, né? Tem que... Meu Deus, curte uma Necessidade de corrida de autoafirmação. forma mais leve, né? A gente precisa tomar cuidado, porque a pessoa está começando a fazer da corrida uma ferramenta de alimento de ego, porque com certeza tem coisas muito mais graves para serem tratadas lá atrás. Corra para uma psicóloga aí, corra para fazer uma terapia, porque, gente, a corrida não é isso, né? É igual, tipo, a pessoa vai para uma festa, em vez dela estar preocupada de se sentir bem com uma roupa, de se sentir bonita, ela está preocupada quem são as pessoas que vão estar lá, porque vão falar do que ela vai usar. Cara, você não vai viver.
Pô, a corrida que era para ser uma coisa sua, para trazer uma satisfação pessoal sua, a Miriam tá falando, é o famoso comprar. Como é que ela, a frase que ela colocou aqui? Eu achei bem interessante, eu não consigo voltar agora. É o famoso gastar o que não tem para comprar o que não precisa para mostrar para quem não gosta. Porra, olha que ciclo de merda que a pessoa tá vivendo, né? Gostei disso aí. E é isso. Às vezes, o só que você precisa é correr sem o GPS. Você só precisa, às vezes, é fazer quietinho, cara. Faz o seu, ó. Também. Não é pra Mas eu, mostrar pra olha ninguém, como é não, ó. libertador correr sem GPS. Faz o seu, ó. Quietinho, tá Para de lá, querer mostrar para os trabalha, outros, de treina competir, e se pronto. comparar. Para que ficar se comparando o tempo inteiro? E tem umas coisas bem assim, você começa a mecanizar sua corrida. Você passa a não sentir. Você vai treinar sem prazer. Aí você não consegue. Cara, pelo amor de Deus, a gente tem tanta coisa boa para valorizar, né? Aquela coisa assim, pô, você tá enxergando, você tá correndo, você tá olhando as coisas ao seu redor. Tem gente que fala assim, ah, professor, eu detesto correr na esteira. Eu falei, porque você está sempre olhando para frente, ou para um painel, ou para uma TV, né? Então, quando você estiver correndo na rua, valorize esse momento. Olha quanta coisa você tem em volta. O Falcão, ele não vê, e ele fala, você poder ver o buraco na sua frente, você poder ver quem está cruzando no seu caminho. Nossa, eu lembro a gente na USP correndo, estava escuro, quando começava a amanhecer, a gente olhava assim do lado esquerdo e falava assim, puta, olha que coisa linda. Aí a gente lembrava dele, alguns treinos ele estava conosco. Aí o Marquinhos falou assim, Falcão, o sol tá começando a nascer. A gente tá correndo aqui, a gente tá passando por uma parte que é tipo uma subida. Então a gente tá vendo assim, ele tentava descrever com palavras, mas por mais que a gente tente, nunca vai ser igual. E às vezes a gente tá passando por esse momento e não consegue valorizar, né? Então, por que que eu comecei a correr? Quais as sensações que a corrida trazem para mim? O que que essa corrida está representando para mim naquele momento? O que que ela está aliviando para mim? Eu já falei para alguns alunos, às vezes estava tão pressionado, preocupado com a corrida. Às vezes a gente está preocupado. É legal postar para incentivar pessoas, mas não se sinta na obrigação de incentivar pessoas. Não é essa a sua ocupação. Eu mandei para você uma história de uma influencer turca, né? Eu tinha anotado o nome dela aqui. Nihal Kandan. Ela era linda, ela era nova, ela participava de vários programas, ela era uma influencer, né? Porque agora tem isso também, né? Precisa tomar cuidado com as profissões que o mundo digital cria, porque as pessoas começam a crescer, ganhar notoriedade, ganhar dinheiro, mas elas não ganham maturidade. Acontece tudo muito rápido. Ela era linda, só que ela perdeu a mão, faltou aquele grupo de apoio para orientar, porque, infelizmente, quando o assunto é dinheiro, as pessoas começam a ver só o quê? O lucro. E às vezes a família está envolvida nisso também. A gente tem várias histórias de pessoas famosas que foram exploradas pela família financeiramente. A pessoa estava destruída, mas o outro estava ali sugando a última gota porque só pensava no contrato com o patrocínio, no contrato com o show, no contrato sei o quê. Essa moça, gente, ela foi se deteriorando. Se vocês virem, ela obcecada pelo padrão de beleza, ela começou a emagrecer demais, ficou anoréxica, deitada numa cama, tomando soro, fazendo vídeo, maquiada, né? E as pessoas da família ali deitada do lado, mostrando. Tem uma parte que eu fiquei tão triste. Ela, tipo, tentando comer um aspargo. E aí tem outra pessoa do lado dela, não sei se é a mãe também. Ela faleceu. E aí a moça que está narrando o vídeo, ela fala que a era da ditadura da beleza, ela começa a selecionar, é a questão da perfeição, né? Então, o que que acontece? Se você não performar perfeição, você vai desaparecer. Então, a bunda tem que ser redonda e dura, o abdômen tem que ser malhado e dividido, o pace tem que ser agora abaixo de 5, a corrida não vale mais se for só 5 quilômetros. Para. Gente, não deixem isso contaminar vocês. Domingo, quem for para São Silvestre, que quiser performar, vai. Opa, ato falho, SPCity. Oi, desculpa, eu falei o quê? São Silvestre de novo? Falei isso de novo, São Silvestre. Gente, meu Você Deus, falou perdão, domingo, vamos pra São obrigada, mestre. Silvestre? Calma que tá longe ainda. Nossa, você viu? Ó, a ansiedade chegando. Não. Quem for para SP City, você sabe o que você treinou. Você sabe como vai ser sua corrida. Você sabe para qual pace você está indo. Mas se acontecer algum imprevisto, não destrói a sua prova na sua cabeça antes de cruzar a linha de chegada, não. E depois que cruzar a linha de chegada, valorize cada sacrifício. Às vezes acontece de Deus o livre, mas alguém tropeçou na sua frente.
né? E você nem precisa cair junto, mas você se assusta. Às vezes acontece de dar um piriri, uma dor de barriga, ou não dormiu direito e é normal, gente. Por mais que a gente fale assim, vá dormir cedo, gente, infelizmente, parece brincadeira, mas tá fora do controle. Às vezes acontece mesmo, de a pessoa ficar tão Tá. preocupada de não perder a hora que ela não dorme, Você, é né? importante falar isso porque, assim, gente, se acontecer qualquer coisa dessas com você, saibam que é normal, não é porque você fez Isso, nada de errado. Ai, mas eu sou um bosta agora, ai, eu conta, sou a pior pessoa, eu sou um fracasso. Não, cara, você é uma pessoa incrível, fez um trabalho ótimo, se esforçou. Por que que isso foi acontecer comigo? Porque você não é a última bolacha do pacote, você é um ser humano e pode acontecer. Com um atleta profissional acontece, cara. Um maratonista profissional acontece. De sentir algum mal-estar durante a prova e ter que abandonar. Quantos corredores já não pararam no meio da prova, começaram a caminhar e abandonaram a prova? Já aconteceu comigo de quebrar em treino, de quebrar em prova. E pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, ó, curta a prova. Se você estiver num momento legal, pô, eu tô durante a prova, estou me sentindo bem, estou performando bem, talvez você consiga a sua melhor marca da vida. Vai né? fazer a melhor marca da vida. E às vezes você fez tudo para isso acontecer e chegou no dia por algum motivo. Não é Não rolou. matemática, não é uma ciência exata. Isso. Somos da ciência biológicas, né? Tem lá exatas, humanas, biológicas. Exata, cara, é só planilha, que só aceita número. A gente é biológicas. Tem um monte de coisa que pode influenciar, muitas, impossíveis de controlar todas, né? Aí talvez esteja a graça de uma maratona, de uma meia maratona, é o medo do desconhecido, é o medo do novo, é a insegurança. Será que vai dar? Será que não vai? É a famosa vulnerabilidade, cara. Tem chance de dar certo, tem chance de não dar. Então, viva esse momento. Se alguma coisa saiu errada e você não fez o resultado dos seus sonhos, tá tudo bem também. Se acolha, tá? A gente vai estar aqui torcendo e aplaudindo o resultado que você fez. Seja você nosso aluno ou não, tá? É Então, assim, não lógico. fique com essa cobrança tão pesada, carregando o mundo nas costas. Não, se não fizer sub 4, vai ser um fracasso, uma vergonha. Não vai. Fica tranquilo com isso, que não vai. Tira a pressão, curte a prova. Cara, é uma prova muito maneira, legal, organizada, animada. É música para tudo quanto é lado, fotógrafo. Se você fez a sua lição de casa e aconteceu um imprevisto, aconteceu, né? Vai de boa. Se você não fez a lição de casa, não adianta achar que agora vai chegar lá na prova e arrebentar. Vai com calma, né? Gente, a vida é tão imprevisível, por que que a corrida tem que ser previsível? A gente acorda de manhã sem saber o que vai acontecer. Você pode até ter seu roteiro, que é igual treino, mas nem sempre dá certo, né? Às vezes chamou o Uber e o cara pegou um imprevisto, só rolou um acidente, ele chegou um pouco atrasado, você chegou atrasado na reunião. Às vezes você comeu alguma coisa que está acostumado, mas aquele dia não caiu bem no seu estômago e você teve um piriri bem no meio da sua live. Não foi o que aconteceu hoje, graças a Deus. Mas assim, coisas acontecem o tempo inteiro. A gente tem que Acontece. parar de trazer essa comparação, essa pressão para a corrida. Para de querer perfeição, porque nós não somos. Para de cobrar demais de você. Se abrace, se acolha. Ó, treinei. O Dani é o maior exemplo disso. Ele, quando ele fez a prova, estava tudo certo. Deu muita cãibra. Dessa vez, os treinos foram muito melhores. Ele conhece todo o percurso da prova. Ele sabe onde ele pode forçar ou não. E a gente conversou. Falou assim: ó, não esquece, hein? Sem pressão. Ele, não, sim, pode deixar que eu tô de boa. Né? E é assim que tem que ser. É muito legal. Vou para a minha terceira Expecit. Ela é uma prova maravilhosa, né, Valtair? Fechou. O Valtair já está na 41ª meia maratona, se não me engano, ou 42ª. Quer dizer, olha isso, cara. E é tão gostoso. E ele faz performance também. Tanto que ele falou que o Bora Correr Mais Rápido foi. Eu vi ele falando aquele dia na nossa reunião de festa junina. Ele falou assim, cara, fez muita diferença entrar nesse grupo pra mim. Então a pessoa tem que saber. Eu. Pois é, até o Keep Show de quebrou, né, Herculano? No quilômetro 28 de uma maratona. E é isso. Não precisa trazer a comparação para sua vida. Às vezes não dá nem pra gente comparar a gente com a gente mesmo. O tempo já passou, nós somos mais velhos. Sabe quando que a gente tem que comparar com a gente mesmo? Aquele dia em que você sente que vai fraquejar, mas aí você lembra toda a história que você escreveu, tudo pelo que você passou, cada obstáculo que você superou, seja nas suas corridas, nos seus treinos, seja na vida.
Minha primeira meia eu falei isso pra Miriam. Teve uma hora que ela falou assim, sim, não vai dar mais. Eu falei, vai dar sim. E aí eu fui lembrando de coisas pelas quais ela tinha passado. Falei, Miriam, você é a Miriam que fez isso, isso e isso. Você é a Miriam que passou por isso, isso. Aí ela, filha da puta, você tá me fazendo chorar. Falei, vambora, Miriam. O que que são 3 quilômetros? E Se você fomos. for pensar, nem na época de corrida, pensa tudo que você superou com a criança, quando você era Porra, adolescente, quando você entrou na fase adulta. Quantos desafios a gente superou nessa vida, cara? Quantas vergonhas a gente passou, quantas né? dificuldades a gente superou, quantos medos a gente enfrentou. E agora você está com medo, de repente, de fazer uma meia maratona, uma maratona. É só mais um medo e você vai viver essa experiência. É sobre essa frase aí. O que Isso. a gente leva da vida é a vida que a É a gente vida que a gente leva, cara. É leva. um processo, a vida é um ciclo, os ciclos se repetem, né? Vou contar uma história rapidinho. Ontem eu estava no Pode parquinho contar. com os meus filhos aqui no prédio, desci um pouquinho com eles. E aí estava no parquinho com a Maria Júlia, que tem 4 aninhos, o Felipe tem 10. O Felipe queria ir pra quadra jogar bola, tava com uma bolinha embaixo do braço. E eu não consigo, né, largar a Maria Júlia lá no parquinho e ir pra quadra. Ou tô com um ou com o outro, tava com os dois, né? E ele, Felipe entende, ele é compreensivo e tal. Eu falei, filho, agora não dá. E a Maria Júlia não queria ir na quadra de jeito nenhum, né? Só queria ficar no parquinho, no balanço e tal. Aí tinha os meninos na quadra jogando bola. E o Felipe não conhecia. Eu falei, filho, vai lá jogar com eles. Ele falou assim, não, papai, tenho vergonha. E eu pensei, eu lembrei de mim quando eu era mais novo. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, no nosso prédio, tinha uma quadrinha bem pequenininha no prédio, né? E eu e meu irmão, a gente ficava na janela, assim, olhando os meninos jogar bola lá embaixo. Morrendo de vergonha. Ele não conhecia ninguém, como é que acabar de mudar pro prédio, nem ia lá chegar jogando, né? E aí a minha mãe chegou pra gente e falou assim, ó, vocês têm que ir lá embaixo jogar bola. Amanhã não quero mais vocês aqui em casa. Chega, vocês têm que ir lá jogar com esses meninos. É. Coisa de mãe, né? Aí eu cheguei e falei isso pro Felipe. Falei, filho, sabe como é que você faz? Minha mãe fez isso comigo. Eu lembro, de verdade. Eu cheguei pra eles e falei assim, posso jogar? Você só vai falar essa frase. Oi, posso jogar? O máximo que eles vão falar é o quê? Não, não pode. Se eles falam não pode, você vira as costas e vem ficar aqui comigo. O papai tá aqui. Pronto. Se eles falarem assim, claro, pode, entra aí, que é o que vai acontecer. Você vai e joga. Aí ele, ah não, pai, tô com vergonha. Eu fui, dei uma empurradinha ali de leve, empurrei, vai, irmão, vai lá. Fala só isso, ó. Oi, posso jogar? Só isso, vai que eu vou estar aqui assistindo. Aí ele foi andando devagarzinho, foi indo, foi indo. E eu empurrando a Maria Júlia no balanço, só olhando aqui, ó. Falando, puta, será que ele vai? Será que torcendo pra ele ir, né? Aí será que vai? Não. Aí daqui a pouco ele abriu o portãozinho da quadra. Aí entrou, aí veio cabeça lá embaixo, assim, falou com algum menino assim. Aí daqui a pouco eu olhei e tava lá jogando. Aí eu cansei de brincar com a Maria Júlia, vamos subir, filha, vamos subir. Cheguei na quadra e falei, alemão, ele fez só assim pra mim, tipo, pô, pai, vai queimar o filme, tipo, vai, 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 vai. Tipo, né? Aí eu falei, ó, aí eu fiz assim, ó, tô subindo. É, tipo, vai, ó, filho, filhinho do meu coração, vamos subir. Morria, né? Neném? Aí ele só fez assim, não, tipo, vai, vai. Aí eu já subi, já me liguei, né? Tá na fase da vergonha, né? Subi. Mas assim, cara, eu lembrei de mim, cara, quando eu era criança. Eu também tinha vergonha, também tinha medo, também. Quanta coisa a gente já passou nessa vida, cara. E você tá com medo de treinar para uma prova. Não fique. O medo vai estar aí, por quê? Porque é uma coisa nova. É o medo do novo. Depois que você fez, ó, volta aí. Tá indo para milésima prova dele. Tem medo de ir pra prova? Não tem, porque já foi em várias. Olha a gente fazendo live Tudo aqui. quanto é Cara, a lugar. gente já fez, sei lá, centenas de lives. A gente não tem mais medo de abrir uma live. Mas é a primeira vez. Dava muito, dava frio na barriga. Tinha que ir no banheiro antes. Nossa, tive até uma Nossa. diarreia de tão nervoso que eu ia fazer uma live. Agora já é um lugar comum. A gente já fez muitas vezes, já praticou muitas vezes. Ainda tem uma ansiedade. É normal, a gente tá vivo, né? Mas assim, ó, lembra disso quando você for fazer o seu treino, quando você for se inscrever para uma prova nova. Nem tudo vai sair perfeito. Às vezes, você vai chegar na quadra e vai falar assim, posso jogar? Alguém vai falar assim, não, não pode. Você vai virar as costas, vai embora, vai em outro dia com outras pessoas. Posso jogar? Pode. E aí vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Nem todas as estratégias, por melhores que sejam, vão funcionar sempre. A vida é assim. Verdade. Isso é muito lindo que você falou. É, isso mostra, assim, não só o poder do grupo, mas o poder de decisão, a vontade que a gente tem dentro de si, a necessidade que a gente tem de mudança na vida da gente. E eu acho que a participação nas provas, ela vem consolidar isso, porque ajuda a gente a ter certeza de onde a gente pode chegar. Então, quando a gente tem o medo ou a vergonha de continuar, a gente quebra o ciclo da nossa evolução. É quando você deixou de acreditar em si mesmo.
E se você começar a acreditar em si mesmo e seguir em frente, sem precisar se esforçar, os outros vão acreditando também, né? Se tem alguém que não pode deixar de acreditar em você, é você mesmo. É por aí que começa. Quando a gente é pequeno, quando a gente tem uma boa rede de apoio, como esse super pai aí, a super mãe que o Alemão tem, e a Maria Júlia, que é a Pri, a gente consegue passar por essas coisas talvez de uma maneira menos traumática, né? É igual quando você vai correr a primeira vez e você já tem um amigo do seu lado que te convidou para ir, mas nem sempre você vai ter essa rede de apoio. Então, fortaleça dentro de você sua vontade, seus princípios, construa seu caminho. E é isso que o mestre falou: respeita a sua história, vá para a sua prova. Quem for para a sua SP City domingo, vai tranquilo, ciente de tudo que você fez, do seu bom trabalho. Estaremos Estaremos lá lá na torcendo e chegada. aplaudindo todo mundo. Estaremos ali em Gente, chegada torcendo para vocês. 21:42 é um feito magnífico. Parabéns para quem teve coragem de começar isso lá atrás. Domingo é a consagração. Como diz o mestre, é o treino de luxo, com direito a staff, medalha e banana. É isso aí. Muito bem, professora. Que delícia de bate-papo mais uma vez, né? Que aula. Vi vários Eu que comentários aqui, tipo agradeço. assim, live terapia. A gente vai para Para lugares diferentes. nós Exatamente. principalmente, mestre, Eu né? saio daqui muito mais leve do que eu cheguei. Acho que quem está É, assistindo também. eu também. Muito obrigada, gente. Obrigada pelas mensagens de todas as pessoas. Obrigada pelo carinho. Vida que segue, ciclo. Eu não vou dizer que é um ciclo que fecha, porque viver é isso, né? Perdas e ganhos o tempo inteiro, e a gente vai evoluindo conforme a gente vai aprendendo a lidar com isso. Mas é continuar com muito amor no coração e com muita gratidão por tudo que a gente passou. Um beijo para todo mundo, mestre. Obrigada porque sua frase fez tanta diferença para mim. Eu vou encerrar a live com ela, se você me permitir. A minha tia faleceu às 1h40 da manhã, de domingo. E eu mandei mensagem para ele. Acho que você foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. Na verdade, minha mãe não ligou para mim. Ela falou com o Enio, né? E porque ela sabia que eu tinha ficado acordado. E aí, quando eu cochilei, o Enio me chamou, falou: "Sim, sua mãe ligou, avisou que sua tia faleceu e tal." Eu falei: "Ah, descansou e tal." E aí eu mandei mensagem para você. Você tava correndo. E aí eu sei que você chorou. Você falou e a Pri falou também. E você depois falou para mim, né? Porque você tinha, quando ele sai para correr, gente, ele ora por todas as pessoas, né? E eu sei que eu estou inclusa nas suas orações. E você falou para mim uma coisa que eu com certeza vou levar para o resto da minha vida. Você falou assim, que quando um bebê nasce, é festa aqui. Quando alguém parte, é festa lá. Vai ficar puxado, né? Obrigada. Eu sei que lá tá uma festa imensa. Tá uma festa. A madrinha chegou lá tocando terror. Ela chegou lá e tava tendo show de música, sabe de quem? Ah, Da Preta Gil. Chegaram juntas. você viu, gente? O Ela Enio falou chegou sim, para a assistir Preta. o show da Preta Gil lá em cima. E a história delas foi muito parecida. Tava tudo bem, de repente caiu, caiu, caiu. Quando chega a hora, Deus É vem o e busca. ciclo. É o É isso ciclo aí. da vida. Obrigada, Obrigado, viu? professor. Obrigado a todo mundo. Deixem seus comentários aqui na nossa Você. reprise, que a gente gosta de ler os comentários de vocês depois. E sejam bem-vindos à família Bora Correr. Sempre alguém pergunta como é que eu faço parte desse time aí. Vai lá na bio, tem link. E a gente se vê na SPCity pessoalmente, presencialmente, para torcer Curtir essa para os festa nossos. maravilhosa. Vamos lá torcer pelos Para nossos. todos os atletas que estarão lá, do Bora Correr, do Não Bora Correr. A gente vai estar lá para torcer para todos vocês. Obrigado, Obrigada, viu, gente. mestre? Um beijo Beijo para para vocês. todo mundo. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Amém. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.